Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 31. Eu o vi de novo na sexta, em frente à escola. Havia alguns pais esperando os filhos. Sempre tem às sextas, provavelmente por eles estarem indo viajar no fim de semana. E ninguém viu Terriot. Mas devem ter sentido, porque todo mundo passava longe do lugar onde ele estava. Ninguém estava empurrando um carrinho de bebê. Mas se estivesse, eu sabia que o bebê estaria olhando para o lugar vazio na calçada e chorando de berrar. Voltei para dentro da escola e olhei alguns pôsteres em frente à diretoria, me perguntando o que fazer. Acho que eu teria que falar com ele. Descobri o que ele queria e decidi fazer isso naquela hora mesmo, enquanto ainda havia gente ao redor. Eu achava que ele não poderia me machucar, mas não sabia. Fui ao banheiro masculino primeiro, porque, de repente, precisava fazer xixi, mas quando parei na frente do mictório, não consegui produzir nenhuma gota. Então saí, segurando a mochila pela alça em vez de pendurada nas costas. Eu nunca tinha sido tocado por uma pessoa morta, nunquinha, mas se Terriot tentasse tocar em mim ou me segurar, eu pretendia bater nele com a mochila cheia de livros. Só que ele tinha sumido. Uma semana se passou, e duas. Eu relaxei, achando que ele devia ter passado do prazo de validade. Eu era da equipe júnior de natação da ACM, e em um sábado do fim de maio, tivemos nosso treino final para uma competição que aconteceria no Brooklyn no fim de semana seguinte. Minha mãe me deu $10 para comer alguma coisa depois e me disse, como sempre dizia, para não esquecer de trancar o armário, para ninguém roubar meu dinheiro ou meu relógio, apesar de eu não ter ideia de por que alguém ia querer roubar um Timex vagabundo. Eu perguntei se ela ia à competição. Ela ergueu o olhar do manuscrito que estava lendo e disse, pela quarta vez, Jamie, sim, eu vou à competição. Está na minha agenda. Era só a segunda vez que eu perguntava, talvez a terceira, mas eu não disse nada. Só beijei a bochecha dela e segui pelo corredor até o elevador. Quando a porta se abriu, Terriot estava lá, sorrindo daquele jeito e me olhando com o olho bom e com o saltado. Sua mãe tem câncer, campeão. Por causa dos cigarros. Ela vai morrer em 6 meses. Fiquei paralisado com a boca aberta. A porta do elevador se fechou. Fiz um som que foi meio um guincho, meio gemido, sei lá, e me apoiei na parede para não cair. Eles têm que falar a verdade, pensei. Minha mãe vai morrer. Mas meus pensamentos se organizaram um pouco e um pensamento melhor surgiu. Eu me agarrei a ele como um homem se afogando se agarra a um pedaço de madeira que flutua. Mas talvez eles só precisem dizer a verdade quando a gente faz perguntas. Pode ser que eles possam contar qualquer porra de mentira que quiserem se não for assim. Eu não queria mais ir ao treino de natação, mas se eu não fosse, o treinador poderia acabar ligando para minha mãe para saber onde eu estava. Aí ela ia querer saber onde eu estava. E o que eu ia dizer? Que estava com medo do Tampa estar me esperando na esquina? No saguão da ACM? Ou a perspectiva mais horrível, no vestiário, invisível para os meninos pelados tirando o excesso de cloro no chuveiro? Eu tinha que dizer para ela que ela tinha câncer. Porra! Por isso eu fui. E como você pode imaginar, nadei mal pra caralho. O treinador me mandou ajeitar a posição da cabeça e eu precisei beliscar o sovaco para não cair no choro. Precisei beliscar com força. Quando cheguei em casa, minha mãe ainda estava mergulhada no manuscrito. Eu não a vi fumando desde que Alice foi embora, mas sabia que ela às vezes bebia quando eu não estava, com os autores e vários editores.
e inspirei fundo quando a beijei, mas não senti nenhum cheiro além de um pouco de perfume. Ou talvez creme hidratante, porque era sábado. Alguma coisa de mulher, pelo menos. Está ficando resfriado, Jamie. Você se secou direito depois da natação, né? Me sequei. Mãe, você não fuma mais, né? Então é isso? Ela botou o manuscrito de lado e se alongou. Não, eu não fumei nenhum cigarro desde que Alice foi embora. Desde que você a expulsou, pensei. Você foi ao médico recentemente? Fazer check-up? Ela me olhou sem entender. Por que está falando isso? Você está com aquela ruguinha entre as sobrancelhas. Bom, você é a única pessoa que eu tenho. Se acontecesse alguma coisa com você, eu não poderia ir morar com o tio Harry, né? Ela fez uma careta, riu e me abraçou. Eu estou bem, moleque. Fiz o check-up anual 2 meses atrás, na verdade. Passei com louvor. E ela afastou o olhar. No auge da saúde, como dizem. Não tinha perdido mais peso e não estava tossindo até cuspir os pulmões. Se bem que o câncer não precisava só estar na garganta ou nos pulmões da pessoa. Eu sabia disso. Ah, que bom. Eu fico feliz. Somos 2. Agora faz um café para sua mãe e me deixa terminar esse manuscrito. É bom? É muito bom, sim. Melhor do que os livros do Sr. Thomas sobre Roanoke? Bem melhor, mas não tão comercial. Posso tomar café? Ela suspirou. Meia xícara. Agora me deixa ler. Capítulo 32. Durante minha última prova de matemática daquele ano, olhei pela janela e vi Kenneth Terriot parado na quadra de basquete. Ele repetiu o de sempre. Sorriu e me chamou com o dedo. Olhei para o papel e voltei a olhar para fora. Ele ainda estava lá, só que mais perto. Ele virou a cabeça e pude dar uma boa olhada na cratera roxa e preta, e também nas presas de osso projetadas ao redor. Olhei para o papel de novo, e quando ergui o rosto na direção do lado de fora pela terceira vez, ele tinha sumido. Mas eu sabia que voltaria. Ele não era como os outros. Não era nada como os outros. Quando o Sr. Lagari nos mandou virar a prova para baixo, eu ainda não tinha resolvido os últimos 5 problemas. Tirei D- na prova e havia um recadinho no alto. Que decepcionante, Jamie. Você precisa se sair melhor. O que eu digo pelo menos uma vez em todas as aulas. O que ele dizia era que quem ficava para trás em matemática nunca conseguia recuperar. A matemática não era tão especial assim, apesar de o Sr. Lagari achar que sim. Aquilo era verdade para a maioria das matérias. Como se para deixar isso bem claro, eu me afundei na prova de história no mesmo dia. Não porque Terriot estava parado perto do quadro nem nada, mas porque eu não conseguia parar de pensar que ele poderia estar parado perto do quadro. Eu achava que ele queria que eu fosse mal nas matérias. Você pode rir disso, mas tem outra coisa que dizem por aí, de que não é paranoia se é verdade. Algumas provas ruins não iam me fazer repetir em tudo, não tão perto do fim do ano letivo. E depois viriam as férias de verão. Mas e o ano seguinte? E se ele ainda estivesse rondando? Tinha outra coisa. E se ele estivesse ficando mais forte? Eu não queria acreditar nisso, mas só o fato de ele ainda estar por perto sugeria que podia ser verdade, que devia ser verdade. Contar para alguém talvez ajudasse, e a minha mãe era a escolha lógica. Ela acreditaria, mas eu não queria assustá-la. Ela já tinha passado muito medo quando achou que a agência ia afundar, e ela não conseguiria cuidar de mim e do irmão. O fato de eu a ter ajudado a sair do perrengue talvez a fizesse se culpar pelo que eu estava passando agora. Não fazia sentido para mim,
mas talvez fizesse para ela. Além do mais, ela queria deixar essa coisa de ver gente morta para trás. E tem mais uma coisa. O que ela poderia fazer se eu contasse? Culpar a Liz por me levar para falar com Terriot, mas mais nada. Pensei brevemente em falar com a senhora Peterson, que era a orientadora da escola, mas ela ia supor que eu estava tendo alucinações, talvez um colapso nervoso. Ela ia contar para minha mãe. Eu até pensei em procurar Liz, mas o que Liz poderia fazer? Puxar a arma e atirar nele? Boa sorte nisso, já que ele já estava morto. Além do mais, minha história com a Liz tinha acabado. Ou era o que eu achava. Eu estava por minha conta, e era uma perspectiva solitária e assustadora. Minha mãe foi à competição de natação, e eu nadei mal em todos os eventos. No caminho para casa, ela me abraçou e me disse que todo mundo tinha dias ruins e que eu me sairia bem na próxima vez. Eu quase contei tudo nessa hora, terminando com meu medo, que agora achava razoavelmente justificado, de Kenneth Terriot estar tentando destruir minha vida por estragar sua última e maior bomba. Se não estivéssemos em um táxi, eu talvez tivesse contado. Como estávamos, eu só apoiei a cabeça no ombro dela, como fiz quando era pequeno e achei que meu desenho de peru era a melhor obra de arte depois da Mona Lisa. Quer saber de uma coisa? A pior parte de crescer é como isso faz com que a gente calhe a boca. Capítulo 33. Quando saí do nosso apartamento no último dia de aula, Terriot estava novamente no elevador, sorrindo e me chamando. Ele devia esperar que eu recuasse, como fiz na primeira vez que o vi lá, mas não fiz isso. Eu estava com medo, sim, mas não tanto, porque eu estava me acostumando com ele, da mesma forma que podemos nos acostumar com uma verruga ou um sinal no rosto, mesmo que fosse feio. Daquela vez, eu estava mais com raiva do que com medo, porque ele não me deixava em paz. Em vez de recuar, eu dei um pulo para a frente e estiquei o braço para não deixar a porta do elevador fechar. Eu não ia entrar lá com ele. Meu Deus, não. Mas não ia deixar a porta fechar enquanto ele não me desse uma resposta. A minha mãe está mesmo com câncer? Mais uma vez, o rosto dele se retorceu como se eu estivesse machucando. E mais uma vez esperei que estivesse mesmo. A minha mãe está com câncer? Não sei. A forma como ele estava me olhando, sabe aquela expressão se um olhar matasse? Então por que você falou que estava? Ele estava no fundo do elevador agora, com as mãos encostadas no peito, como se eu estivesse botando medo nele. Ele virou a cabeça e mostrou o ferimento de saída enorme. Mas se ele achava que aquilo ia me fazer soltar a porta e me afastar, ele estava enganado. Por mais horrível que fosse, eu já tinha me acostumado. Por que você disse que estava? Porque eu te odeio, disse Terriot e mostrou os dentes. Por que você ainda está aqui? Como pode estar? Não sei. Vá embora. Ele não disse nada. Vá embora. Eu não vou embora. Não vou embora nunca. Isso me assustou pra cacete e meu braço relaxou e desceu para a lateral do corpo, como se estivesse pesado. A gente se vê, campeão. A porta do elevador fechou, mas o elevador não se moveu porque não tinha ninguém para apertar um botão lá dentro. Quando apertei o botão do lado de fora, a porta se abriu e revelou um elevador vazio, mas fui de escada mesmo assim. Vou me acostumar com ele, pensei. Eu me acostumei com um buraco na cabeça dele e vou me acostumar com ele. Ele não pode me fazer mal. Mas, de certa forma, ele já tinha feito. O D- na prova de matemática e nadar mal na competição de natação foram só 2 exemplos. Eu estava dormindo mal.
Minha mãe já tinha comentado sobre as minhas olheiras e pequenos ruídos. Até um livro caído na sala de estudos me fazia dar um pulo. Eu ficava pensando que ia abrir o armário para pegar uma camisa e ele estaria lá dentro, meu bicho-papão pessoal, ou debaixo da cama. E se ele agarrasse meu pulso ou meu pé pendurado para fora da cama quando eu estivesse dormindo? Eu achava que ele não era capaz de segurar, mas também não tinha certeza disso, principalmente se ele estivesse ficando mais forte. E se eu acordasse e ele estivesse deitado na cama comigo? Talvez até segurando meu pau. Essa era uma ideia que, depois de pensada, não podia ser dispensada. E tinha outra coisa, uma coisa bem pior. E se ele ainda estivesse me assombrando, porque era exatamente isso, quando eu tivesse 20 anos? Ou 40? E se ele tivesse presente quando eu morresse aos 89 anos, esperando para me receber na vida após a morte? Onde continuaria me assombrando até depois de eu estar morto? Se é isso que você consegue fazendo uma boa ação, pensei uma noite, olhando pela janela e vendo o Tamper do outro lado da rua, debaixo da luz do poste. Eu nunca mais quero fazer outra. Capítulo 34. No fim de junho, minha mãe e eu fizemos nossa visita mensal ao tio Harry. Ele quase não falava mais e quase nunca ia para o salão comunitário. Apesar de não ter nem 50 anos, o cabelo estava branco como a neve. Jamie trouxe Ruger lá do Zeba, Harry. Quer? Disse minha mãe. Mostrei a sacola de onde eu estava. Parado na porta, eu não queria entrar. Sorrindo e me sentindo uma das modelos do programa The Price is Right. O tio Harry disse, Isso quer dizer sim? Perguntou minha mãe. O tio Harry disse, e balançou as duas mãos para mim. E não era preciso ser telepata para entender que queria dizer não quero porra de doce nenhum. Quer dar uma volta? O dia está lindo. Eu não sabia se o tio Harry ainda sabia o que era dar uma volta. Eu te ajudo, disse minha mãe e segurou o braço dele. Não, disse o tio Harry. Não 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 Ug. Não, claro como a água. Os olhos deles estavam maiores e começando a lacrimejar. Em seguida, com clareza perfeita, quem é esse? É o Jamie. Você conhece o Jamie, Harry. Só que ele não me conhecia, não mais. E não era para mim que ele estava olhando. Ele estava olhando por cima do meu ombro. Eu não precisava me virar para saber quem eu veria ali, mas me virei mesmo assim. O que ele tem é hereditário, disse Terriot, e segue a parte masculina da família. Você vai ficar igual a ele, campeão. Antes mesmo de perceber, você vai estar igual a ele. Jamie? Perguntou minha mãe. Está tudo bem? Tudo, falei, olhando para Terriot. Está tudo ótimo. Mas não estava. E o sorriso de Terriot me disse que ele sabia disso. Vai embora, disse o tio Harry. Vai embora, vai embora, vai embora. Nós fomos, nós três. Capítulo 35. Eu tinha decidido contar tudo para minha mãe. Eu precisava desabafar, mesmo que ela ficasse assustada e infeliz. Mas o destino, como dizem por aí, se intrometeu. Isso foi em julho de 2013, umas 3 semanas depois da nossa visita ao tio Harry. Minha mãe recebeu uma ligação logo cedo, quando estava se arrumando para ir para o escritório. Eu estava sentado à mesa da cozinha, comendo Cheerios só com o olho aberto. Ela saiu do quarto, fechando o zíper da saia. Marty Bucket sofreu um pequeno acidente ontem à noite. Tropeçou em alguma coisa, acho que indo ao banheiro, e travou o quadril.
Ele disse que está bem e talvez esteja mesmo, mas pode ser que só esteja tentando bancar o mais chão. É, respondi. Mas por que é sempre mais seguro concordar com a minha mãe quando ela está correndo de um lado para o outro e tentando fazer 3 coisas diferentes ao mesmo tempo? Em particular, eu estava pensando que o Sr. Buck estava meio velho para bancar o mais chão. Embora fosse engraçado pensar nele estrelando um filme tipo O Exterminador do Futuro, anos de aposentadoria, balançando a bengala e dizendo I'll be back. Eu peguei a tigela e comecei a beber o leite. Jamie, quantas vezes já falei para você não fazer isso? Eu não conseguia lembrar se ela já tinha dito, porque vários decretos maternos, principalmente em relação aos modos à mesa, tinham a tendência de entrar por um ouvido e sair pelo outro. De que outra forma vou tomar tudo? Ela suspirou. Deixa pra lá. Fiz uma torta salgada para o jantar, mas a gente pode comer hambúrguer. Isso se você não puder interromper sua programação de assistir televisão e jogar no celular por tempo suficiente para levar a torta na casa do Marte. Eu não posso. Estou com a agenda lotada. Será que você faria isso? E depois me ligaria para dizer como ele está? Primeiro não respondi. Parecia que tinham batido na minha cabeça com um martelo. Algumas ideias são assim. Além do mais, me senti um idiota. Por que não pensei no Sr. Buck antes? Jamie, terra para Jamie. Claro, falei, faço com prazer. De verdade? De verdade. Você está doente? Está com febre? Ah, falei. Isso é tão engraçado quanto minha muleta de borracha. Ela pegou a bolsa. Vou te dar o dinheiro do táxi. Não precisa, é só colocar a torta em uma bolsa fácil de carregar. Eu vou andando. É mesmo? Disse ela de novo, parecendo surpresa. Até a Parker? Claro. Vai ser bom fazer exercício. Não era estritamente verdade. Eu precisava era de tempo para ter certeza de que minha ideia era boa e para pensar em como contar a história se fosse.